A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Estimadas ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um programa de estudo bíblico Raio X da Bíblia. Vamos começar por recitar a oração da semana bíblica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, nós vos damos graças pelo dom da vossa palavra que está muito perto de nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho através dos séculos. Concedei-nos a graça de acolhê-la com fé e esperança. Jesus, Verbo de Deus, temos fome da vossa palavra. Fazei que, escutando-vos, permaneçamos no vosso amor. Espírito Santo, vós que inspirastes os autores sagrados e animastes os apóstolos a anunciar e testemunhar a ressurreição de Cristo, iluminai as nossas mentes e os nossos corações para podermos compreender, viver e anunciar o Evangelho de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos partilhar hoje o tema da importância de ter um tempo dedicado à Bíblia. Assim, formulei o tema de hoje, a importância de ter um tempo dedicado à Bíblia. Vamos olhar primeiro para o Antigo Testamento, depois para o Novo Testamento. O nosso objetivo é motivar os batizados a se aproximarem da palavra de Deus, a exemplo dos hebreus do Antigo Testamento e também a exemplo dos primeiros cristãos no Novo Testamento. Para abordarmos a importância de ter um tempo dedicado à Bíblia, como dizíamos, vamos primeiro olhar para o Antigo Testamento. Então, para os hebreus, o livro sagrado, o primeiro livro sagrado dos hebreus chama-se Torá. A Torá, e esta palavra vem do hebraico Yará, que designa ensinamento, instrução ou lei. A Torá reúne os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá contém também, no seu todo, contém 613 mandamentos que orientam os judeus sobre como viver, desde práticas religiosas até normas sociais e familiares. Então, por que a Torá era tão importante para os hebreus? E nós vamos tentar ir aplicando isso para a nossa vida, porque que o livro sagrado que nós temos, nós somos os herdeiros, se queremos, dos hebreus, no sentido que a nossa Bíblia tem também os textos do Antigo Testamento, então somos herdeiros, então podemos aprender muito dos hebreus a amar a Bíblia, a amar o livro sagrado. Por que o livro sagrado dos hebreus, a Torá, era tão importante para eles? Primeiro, era o fundamento da fé e da lei. A palavra de Deus era vista como fundamento da fé.
a Torá era a revelação direta de Deus a Moisés no Monte Sinai. Então ela tinha uma autoridade especial na vida das pessoas. Então aqui este ponto de que a palavra do Senhor tem autoridade, se queremos autoridade última na vida das pessoas. É a palavra que guia e é a autoridade do crente, na vida do crente. Segundo ponto, por que a Torá é importante e como dizia, vamos também nós aplicando isso para a nossa vida, porque que o nosso livro sagrado, a Bíblia, é importante. A Torá marcava a identidade judaica. Então, nenhum outro povo tinha Torá. Os outros povos tinham os seus livros sagrados, mas a Torá, aqueles 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, não é? Como dizíamos, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, era só, digamos, patrimônio do povo de Israel. Então criava uma identidade. Então aqui também podemos dizer, a Bíblia vai moldando a identidade do cristão. Só os cristãos têm a Bíblia como a temos nós. As outras religiões têm os seus livros sagrados, mas não têm os mesmos livros que os cristãos têm. Então, a palavra de Deus vai moldando, vai marcando a identidade do povo de Deus. Depois, porque mais outro ponto, porque que a Torá era importante para os hebreus. A Torá marcava uma certa prática comunitária, criava coesão na comunidade. Havia a leitura pública da Torá, como veremos mais em diante, a leitura pública da Torá que ia marcando ou criando coesão na comunidade. Então, para nós também, a leitura da palavra de Deus, sobretudo a leitura pública da palavra de Deus, deveria criar uma coesão nos cristãos, na comunidade. Mais comunhão, mais união entre os cristãos. Depois, era também importante a Torá era importante porque era guia moral e ético. Não é? Os mandamentos da Torá moldavam o comportamento individual e coletivo. Então, não era uma coesão meramente exterior, mas era também no comportamento, porque todos deixavam-se guiar pelas mesmas leis. Então, havia uma certa, se queremos, coesão também em termos de comportamento. Então, não era como hoje, em que temos a mesma Bíblia, lemos as mesmas leituras, escutamos a mesma palavra de Deus, mas depois cada um faz o que quer e como quer. Não, ali havia um esforço de todos de viver o que a Bíblia, o que a Torá ensinava. Então, aqui está também a importância também para nós. Agora, por quê? Mais outra pergunta é, por que Deus oferece a Torá ao povo de Israel? Por que Ele não deixou que o povo de Israel vivesse sem Torá? Por que Ele teve que oferecer? Sentiu a importância, a necessidade de oferecer a Torá ao povo de Israel. Agora, Deus oferece a Torá e nós, digamos também, a palavra do Senhor que temos, como parte de um plano profundo, um plano de relação com o seu povo. Então, Deus oferece a palavra sagrada como plano
de estabelecer uma relação com o seu povo. Então, ao escutar a palavra, estabelecia-se entre o povo e Deus uma relação profunda. Então, se queremos aplicar este ponto para a nossa vida hoje, é lendo a Bíblia que nós vamos estabelecendo uma relação profunda com Deus. Então, não basta só fechar os olhos e começar a rezar ou a recitar orações. Não basta fazer peregrinações. É preciso, se queremos estabelecer uma relação profunda com Deus, temos que também nós, a exemplo dos israelitas, receber, acolher a palavra de Deus. Então havia aquilo que os israelitas chamavam de aliança, ou pacto entre Deus e eles. Então era um pacto. Então é esta palavra de Deus que criava pacto. É como quando um rei fala e o povo obedece, o povo acolhe digamos, a comunicação do rei. Então há uma sintonia entre o rei e o povo. Então não é possível haver sintonia entre o rei e o povo quando o povo desobedece ou quando o povo não acolhe as palavras do rei. Também Deus deu a Torá ao povo de Israel para formar uma nação, para formar uma nação santa. A Torá guiava o povo na santidade. Deus não encontrou outra via para guiar o seu povo à santidade que não fosse através da Torá. Hoje também podemos dizê-lo sem medo que não há outra via para chegar à santidade que não seja aquela de acolher a palavra de Deus em nossa vida. Depois, Deus também deu a Torá, o povo de Israel, porque queria que fosse luz para os outros povos. O povo de Israel, vivendo a Torá, era luz para os outros povos. Hoje podemos dizer o mesmo para os cristãos. É só vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus, que os cristãos serão luz para os outros povos. Pelo contrário, dizíamos, não conseguiremos ser luz para os povos se não acolhermos a palavra do Senhor. Depois tem um outro ponto que é muito interessante, que Deus dá a Torá para preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, a palavra de Deus era tomada como, digamos, um companheiro da espera da vinda do Messias. Era companheira, era o que acompanhava o povo de Israel durante aquele período de espera da vinda do Messias. Então, para nós, a vinda do Messias é aquela última. Então, a palavra de Deus também para nós, os cristãos, é uma companheira inseparável que nos ajuda nesta caminhada, nos acompanha nesta caminhada em que esperamos a vinda do Messias. Podemos fazer uma brevíssima pausa e depois retomamos o nosso tema. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor.
entender melhor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra de amor. Podemos retomar o nosso tema, que é sobre a importância de ter um tempo dedicado à palavra do Senhor, um tempo dedicado à Bíblia. E para podermos aprofundar esse tema, precisamos de olhar para como os israelitas tratavam a Bíblia deles, que é a Torá. Daí então esta pergunta que nos introduz a este segundo momento: como era lida e estudada a Torá? Eles receberam-na do Senhor através de Moisés, mas como era lida e estudada a Torá? Isto também, esta pergunta visa ajudar-nos a aplicar na nossa vida como lemos e estudamos a nossa, digamos, a nossa Torá, o nosso livro sagrado. Agora, os hebreus liam e estudavam a Torá de uma maneira ritualística, comunitária e cheia de reverência. Profundamente ritualística era, digamos, a leitura e o estudo da Torá. Havia ritos. Ritualística quer dizer que havia muitos ritos que acompanhavam a leitura da Torá. Hoje nós diríamos liturgia, era no contexto litúrgico. Mas também a leitura e o estudo da Torá era uma leitura comunitária e cheia de reverência. Comunitária porque era lida em comunidade, em grupo. Também sozinhos, mas era mais lida em comunidade e com muita reverência. Não se fazia brincadeiras, rir, conversar. Não, quando se lia a Torá, era com muita reverência. Porque a leitura da Torá era vista como um ato sagrado. Um ato sagrado. Existia o que os hebreus chamavam de Sefer Torah. Sefer Torah. Sefer Torah era a Torá escrita à mão em rolos de pergaminho. E esses rolos de pergaminho eram chamados de Sefer Torah e eram considerados objetos muito sagrados. Então eram tocados com reverência estes Sefer Torah. Então aqui a reverência também pela Sagrada Escritura. Quanta Bíblia por aí abandonada, quanta Bíblia maltratada. Os cristãos perderam esta reverência que os hebreus tinham. A leitura, por exemplo, aquela das sinagogas. A leitura das sinagogas existia, que era em porções semanais. O texto sagrado era dividido em porções que eram lidas por semana na sinagoga. Essas porções
eram chamadas de parashot. Parashot eram porções da Torá, porções da palavra de Deus que eram lidas por semanas na sinagoga. Depois é interessante que também estas porções eram lidas em voz alta. Eram lidas em voz alta e em dias determinados, segunda, quinta e sábado, o Shabat, sobretudo, segundas, quintas e sábados. Eram lidas estas porções chamadas de parashot. O sábado era o dia por excelência para uma leitura mais extensa e solene, enquanto que segunda e quinta as leituras eram mais curtas e também menos solenes, mas ao sábado a leitura era extensa, mais comprida e também mais solene, até com cantos, com melodias próprias. Então aqui estamos a ver aí a importância de ter um momento ou um dia dedicado à leitura, ao estudo e até à celebração solene do texto sagrado. Isto podemos aprender dos hebreus. E tinham também um leitor designado. Nem todos podiam ler, era necessário saber hebraico e dominar a entonação correta do hebraico para poder ler, não é? O leitor hebreu era chamado de Baal Koré. Baal Koré seria o senhor da leitura, o dono ou o senhor da proclamação. Era o termo, o senhor da proclamação, Baal Koré. Então, Koré, então é por aí. Então, o senhor da proclamação, o dono da proclamação. Então, eles sempre tinham um dono, entre aspas, não? Alguém que sabia, que dominava a língua e também dominava a entonação correta das palavras, porque para eles as palavras eram sagradas e deviam ser lidas muito bem e pronunciadas muito bem, não despachadas, porque as palavras eram consideradas palavras de Deus. São cada uma das palavras escritas é palavra de Deus. Então, como dizia, estas afirmações, não? Estas conclusões que estou a tirar visam ajudar os estimados ouvintes a aplicarem a relação que têm com a Bíblia, com a palavra de Deus hoje. Agora, como se fazia o estudo? Que acabamos de ver como se fazia a leitura, mas a palavra de Deus era também estudada. Como é que se fazia o estudo da Torá? Agora, o estudo da Torá era uma prática diária e vitalícia. Diária quer dizer todos os dias, vitalícia quer dizer para toda a vida. Vitalícia. Então, fazia-se o estudo da Torá, a Torá escrita, sobretudo, não é? Os 5 livros, era a Torá escrita, mas também a Torá oral, quer dizer as interpretações e as tradições transmitidas verbalmente. Existia aí também a Torá oral, a Torá escrita, os cinco livros do Pentateuco para nós, e depois a Torá oral, aquelas tradições e interpretações orais que foram conservadas e compiladas naquilo que se chama de Talmud e Mishnah, né? É mesmo a compilação das tradições orais dos hebreus, Talmud e Mishnah. Então, existiam as escolas rabínicas, Yeshivá, né? As escolas rabínicas, onde se aprofundava o texto sagrado, se debatia e interpretava cada palavra. Então, havia escolas para interpretar e debater cada palavra da Escritura. Então, também existia uma coisa muito interessante. Nos hebreus era o estudo a dois.
o estudo em pares, conhecido como chavruta. Então, o estudo em pares, duas pessoas, era um método tradicional de estudo em dupla. Incentivava-se o debate e a análise crítica. Duas pessoas liam a Sagrada Escritura e começavam a debater sobre o significado do texto e o significado de algumas palavras e afirmações. É claro que esse estudo não era para contradizer o que estava escrito, aquele debate entre duas pessoas, mas era para aprofundar o significado. Então, estas duas pessoas que faziam o estudo, depois tornavam-se leitores públicos ou até intérpretes públicos da palavra. Então, como é que eles praticavam a interpretação da palavra? Duas pessoas se encontravam com o texto sagrado, liam um pedacinho e começavam a debater, a discutir sobre o texto, né? Então, esse chamava-se de chavruta. Então, este é o estudo em pares, o estudo em dupla. Depois existia também o estudo contínuo, todos os dias, de manhã e de noite. O judeu deveria ler um pedacinho da palavra, um trecho da palavra de Deus de manhã e outro trecho da palavra de Deus à noitinha. Então, assim, incentivavam o conhecimento de todo o texto sagrado, de toda a Torá. Então, assim, deveríamos também nós fazer, não é? Se conseguíssemos ganhar essa disciplina de manhã ler alguns versículos, à noite ler outros versículos, então nós, depois de alguns anos, nós teremos conhecido a palavra de Deus. Havia também técnicas sofisticadas de leitura e interpretação da Torá, além daquela leitura pública ou leitura em dupla. Havia técnicas sofisticadas de aprofundamento da Torá. Vamos ver algumas. Dentro daquilo que se chama de hermenêutica judaica, não é? Os sábios desenvolveram princípios de interpretação para extrair significados profundos do texto bíblico, não é? Da Torá, não é? Gezerah Shavar por exemplo, é uma técnica muito, digamos, sofisticada. O Gezerah Shavar, a comparação de dois versículos com palavras idênticas para revelar conexões ocultas, não é? Então, havia ir comparando os versículos da Bíblia que são, digamos, quase idênticos, para depois ver qual é o significado ao comparar, não? Era uma técnica sofisticada, mas também havia outra técnica sofisticada que chamava de Binyan Av, que era a construção de uma regra geral a partir de um caso específico, quer dizer, lia-se um caso específico e depois fazia-se uma conclusão que se devia aplicar à vida, uma conclusão, tipo uma regra para a vida, o Binyan Av. Então, estas são interpretações um pouco mais sofisticadas, mas é possível também fazê-las hoje, esta capacidade de ler o texto bíblico e tirar uma conclusão geral para a vida. Depois temos um aspecto também muito importante, a questão da repetição e memorização da Torá. A repetição e memorização da Torá. Sabemos que antes da escrita o estudo era oral. Os alunos repetiam versículos em voz alta, muitas vezes com entonações específicas. E a memorização também era reforçada por ritmo, melodia e associação de ideias. Assim faziam os israelitas, não é? A repetição contínua dos versículos em voz alta
para poder memorizar. Então se criavam até melodias que ajudavam a memorizar o versículo. Melodias simples, assim constantes, para ajudar a memorizar. Agora, esta tradição perdeu-se muito na igreja, criam-se melodias apenas para cantos, mas havia naquele tempo melodias que ajudavam a memorizar os versículos da Bíblia. Então era através de um ritmo, através de melodia e até, como dizíamos, repetição em voz alta, a repetição de versículos em voz alta. Depois outra questão era, como dizíamos, para o estudo da Torá, existia também o estudo temático por temas que afetam o dia a dia. Então estudava-se por temas. Por exemplo, o tema sobre o sábado, o tema sobre a alimentação, tema sobre relações humanas, tema sobre a moral. Então, temas um bocado diários que se vivem, se experimentam cada dia. Então, fazia-se estudo temático, temas que afetam o dia a dia. Mas depois faziam-se estudos um pouco mais abstratos, que tinham a ver com a pureza espiritual, a pureza ritual, sacrifícios, profecias, vinda do Messias, que eram já coisas um pouco mais, se queremos, abstratas. Mas aqui podemos aprender dos israelitas esta divisão, não? Estudo temático e estudo prático, estudo de temas da vida de cada dia, mas também estudo de temas abstratos. Então, não ir para a palavra de Deus procurando apenas solução para o meu problema que estou a viver, não apenas isso, mas também ter tempo para fazer estudo teórico de temas que não têm a ver diretamente com a minha vida de hoje, mas talvez tenha a ver com a vinda do Messias, com a minha fé, com a doutrina da igreja, ou com a fé da igreja. Então o cristão deveria aprender também dos israelitas como estudar a Bíblia, estudar temas relativos à minha vida do dia a dia, mas também temas mais abstratos, que também são úteis para a fé. Por que não? Façamos mais outra pausa e voltamos dentro de instantes. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Agora,
retomando, vamos agora passamos para esta terceira parte do nosso estudo de hoje. Há dias reservados e momentos especiais para o estudo da Torá, não é? É importante, partindo do nosso tema, que é a importância de ter dias, semanas, ou meses, ou dias reservados para o estudo e a celebração da palavra de Deus. Os israelitas também tinham dias reservados e momentos especiais para o estudo da Torá. Dissemos antes segunda, quinta e sábado. Agora, sábado era o dia mais sagrado da semana judaica. Além das orações e refeições festivas, o sábado era um momento privilegiado para estudar a Torá com calma e profundidade. Então, para nós hoje também diríamos o mês da Bíblia, ou a semana bíblica, ou o dia, o domingo da Palavra de Deus, são momentos para aprofundar, estudar a Bíblia com calma e profundidade. Muitos judeus aproveitavam o tempo livre do trabalho para se dedicar à leitura, como dizíamos, daquelas porções semanais da Torá, no Parashot, dizíamos, mas sempre se dedicava um tempo, só que esse tempo era usado muito bem, aproveitado muito bem. Também os feriados eram usados também para estudar a Torá. O Shavuot, que é o dia seria o dia que celebra a entrega da Torá no Monte Sinai. Passava-se aí toda noite estudando os textos sagrados. Toda noite era vigília da Bíblia, vigília da Torá. Seria para nós hoje fazer uma vigília em que se lê apenas a Bíblia, se canta pouco, mas se lê a Bíblia e se partilha a Bíblia, não é? Então, havia momentos mesmo importantes, sobretudo feriados judaicos. Agora, para os judeus, o estudo, como dizíamos antes, o estudo diário era obrigatório. O estudo diário era obrigatório. Um judeu estudava a Torá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Agora, o judeu sabia fazer pausas para comer, pausa para dormir, pausa para rezar, pausa para trabalhar e pausa para conectar-se com Deus através do estudo da sabedoria divina. Eles chamavam a Torá também, o estudo da Torá, estudo da sabedoria divina. Então, durante o dia encontravam um momento, mesmo que fosse um versículo, eles liam esse versículo e depois passavam o tempo a repetir o versículo enquanto trabalhavam, repetiam o versículo, porque diziam eles, era sabedoria divina. Então, de manhã à noite, eles estudavam. O estudo era um estilo de vida. E notar que não era apenas reservado para os sábios, para os rabinos. O estudo bíblico, o estudo da Torá, era para todo judeu, independentemente da idade ou condição. Todo judeu era incentivado a aprender a Torá, a estudar a Torá. Então, dizia um sábio judeu, Hillel dizia, não diga que estudará a Torá quando tiver tempo,
pois talvez nunca o tenha. Então não diga que estudará quando tiver tempo, pois talvez nunca o tenha. Este é um conselho deste sábio judeu, o senhor Hillel, o sábio Hillel, que serve para o cristão hoje. Não diga que estudará a palavra de Deus quando tiver tempo, pois talvez nunca o tenha. Talvez você morra. Então, talvez a morte o visite. Então, é bom estudar a palavra de Deus enquanto tiver vida, saúde, quando tiver vista para ler e tiver boca para ler a palavra do Senhor. Podemos passar brevemente ao Novo Testamento e com isso terminamos o nosso estudo, não é? No Novo Testamento, estudo da palavra de Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento, a leitura da palavra de Deus era uma prática profundamente comunitária, como no Antigo Testamento, era reverente, mas também transformadora. Vamos explorar algumas práticas da leitura e estudo da palavra de Deus no Novo Testamento. Primeiro ponto, nas sinagogas. Sabemos que Jesus e os apóstolos participavam regularmente das leituras públicas nas sinagogas, como lemos em Lucas 4, 16 a 20. Jesus leu o rolo do profeta Isaías diante da comunidade em Nazaré, um exemplo clássico da leitura litúrgica judaica. A leitura era feita em hebraico, seguida por explicações em aramaico, que era a língua comum da época, não é? Então, esta leitura e explicação. Leitura e explicação. Não se fazia apenas a leitura, mas se explicava. Segundo ponto, no Novo Testamento é importante olhar também para o ensino e a interpretação. Como acabamos de dizer, após a leitura havia espaço para o ensino e o debate, também para os cristãos, os primeiros cristãos. Jesus frequentemente explicava as Escrituras, mas também os apóstolos ensinavam nas casas, praças e templos, usando as Escrituras hebraicas, que para nós hoje é o Antigo Testamento, e aí serviu de base para o anúncio do Evangelho. Era lido e também explicado. Então, o ensino e a interpretação. Interpretar e ensinar os outros. Era muito importante este aspecto. Então, o mês da Bíblia, a semana bíblica, o dia da Bíblia é para aprofundar o lugar da interpretação, aprender e reaprender a interpretar para depois poder ensinar a palavra de Deus. Temos também a questão da leitura nas casas. A Bíblia era lida nas casas e em comunidades cristãs. Com o surgimento da igreja, os cristãos passaram a se reunir em casas para partilhar o pão e estudar as Escrituras. As cartas de Paulo, Pedro, João e outros apóstolos eram lidas em voz alta nas comunidades, como vemos na primeira aos Tessalonicenses 5:27. Eu vos conjuro, diz Paulo, que esta carta seja lida a todos os irmãos. Então, não receber a carta e tê-la para si sozinho, mas ler para os outros. A palavra de Deus deve ser lida para os outros. Então, este tempo reservado, o mês da Bíblia, setembro, a semana bíblica, o dia da Bíblia, são reservados para, digamos, para que o cristão ganhar coragem para poder ler a Bíblia a outros. E esta leitura tinha um caráter também nas primeiras comunidades cristãs, tinha um caráter litúrgico, mas também formativo. Ajudava o cristão a entender a doutrina e a viver o Evangelho. Então, litúrgico e formativo. A liturgia nas primeiras comunidades cristãs era não só para adorar a Deus, mas também era um momento formativo, porque lia-se na liturgia
a palavra de Deus. Agora, para os primeiros cristãos, a leitura era também contínua e meditativa. Os cristãos eram incentivados a meditar dia e noite na palavra, como diz Paulo a Timóteo. Persiste, Timóteo, em ler, exortar e ensinar. Diz Paulo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Então, a leitura da palavra de Deus nos primeiros cristãos era uma leitura contínua e meditativa. Não era apenas intelectual, mas espiritual. Era um meio de transformação pessoal e comunitária. E como estes textos chegavam a todos? Então, a questão da circulação e cópias das cartas. As cartas eram copiadas manualmente, depois compartilhadas entre as igrejas. Algumas comunidades começaram a colecionar os escritos e depois formavam os primeiros núcleos os primeiros núcleos de textos que viria a ser, digamos, o Novo Testamento. Mas aqui é importante resgatar para nós que na semana bíblica, no mês da Bíblia ou no dia bíblico, todos devemos lançar-nos a copiar. Até, eu diria, copiar. Agora usamos a caneta muito pouco, mas copiar os textos sagrados e compartilhar para os outros, né? Depois está também a questão da pregação e ensino no Novo Testamento, ensino e exortação. Os líderes explicavam o texto conectando-o à vida. Aquilo que hoje nós chamamos de homilia ou sermão, né? Era muito presente também no Novo Testamento a leitura e a exortação à vida. Então é importante isso também para nós hoje, ao celebrarmos hoje em dia um mês dedicado à Bíblia, um tempo reservado para a Bíblia, aprendermos que não é simplesmente para celebrar uma Bíblia, fazer a procissão da Bíblia e colocar velas, fazer altares para a Bíblia e colocar velas e flores, mas é, sobretudo, dedicarmos o tempo para perscrutar esta Bíblia, mas, sobretudo, para exortar os outros com a Bíblia. Hoje o mundo precisa de ser exortado. A humanidade precisa de ser exortada com a palavra de Deus. Não apenas conselhos que vêm da psicologia, conselhos que vêm da experiência, conselhos que vêm das áreas científicas, mas conselhos que vêm da sabedoria de Deus. A exortação é com a palavra de Deus. Então, para terminar, irmãos, diante de toda esta riqueza da tradição do povo de Israel e esta riqueza da tradição das primeiras comunidades cristãs, somos encorajados a celebrar com todas as nossas forças e com toda a nossa inteligência o mês da Bíblia e a semana bíblica, lendo, meditando, ruminando, pregando e vivendo a mensagem da Sagrada Escritura. Amemos a Sagrada Escritura, ganhemos gosto de conhecê-la mais, de descobrir o que Deus nos reserva na sua palavra. Deixemos que ela guie a nossa vida. Então, feliz mês da Bíblia, feliz semana bíblica a todas e todos. Muito obrigado. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, queridos irmãos, queridas irmãs.
A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.